ギリギリ、ベッタベタ、ムシムシ, ジメジメ, サラサラ, e assim por diante. Nós temos uma infinidade de onomatopeias no idioma japonês. Se você está aqui em busca do conhecimento desta língua incrível, você está no lugar certo. Sou Jin Takahashi do Fale Japonês e venho trazendo muita informação para vocês sobre o idioma japonês nas minhas mídias sociais. Então, siga todas elas. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber mais conteúdo em relação não somente à língua japonesa, mas também em relação à cultura, aos hábitos, às peculiaridades do povo japonês, porque eu acho, assim, incrível quando você é um estudante, está estudando o idioma e tem este conhecimento sobre a cultura, sobre, enfim, os hábitos, a história deste povo, porque não há uma língua sequer no mundo que não esteja diretamente relacionada à cultura deste povo. Então, se você procura estudar o idioma japonês, se você está em busca deste conhecimento, lembre-se sempre de que a língua, principalmente no idioma japonês, ela está muito enraizada na sua cultura. Muitos hábitos do povo japonês, linguagem utilizada em determinados âmbitos, têm total relação com a cultura deste povo. Então é importante que você entenda isso, porque uma língua sem cultura é uma língua vazia, é uma língua sem alma. E é importante que você coloque a alma, mesmo que você preencha este conhecimento linguístico que você está obtendo com mais cultura, porque aí sim você conseguirá falar o idioma japonês com esta alma que você tanto deseja, não é? A gente ouve os estudantes da língua falando, por mais que eu tente, por mais que eu estude, por mais que eu fale da forma com que me foi ensinado pelos livros ou por determinado professor, eu não consigo falar igual a um nativo. Você nunca conseguirá falar igual ao nativo, sinto em dizer, exceto que você seja um nativo da língua. Já fiz até um outro vídeo falando sobre isso. Mas você pode chegar muito próximo quando você compreende a origem da sua linguagem, quando você compreende por que se fala daquele jeito. E aí sim você consegue colocar sentimento, consegue colocar verdade naquilo que você diz e muito provavelmente estará muito mais próximo daquilo que o nativo fala, porque você terá as entonações adequadas para determinada expressão da língua em determinada ocasião. Ok? O vídeo nem era para falar sobre isso, mas vocês sabem que eu não aguento, não é mesmo? Então, se eu estiver falando demais, coloque nos comentários, Jin Sensei, tá bom, porque senão eu não paro, tá? E a ideia aqui é trazer para vocês algumas onomatopeias. Se você não sabe, as onomatopeias estão presentes em muitos idiomas, inclusive no idioma português, não é mesmo? Como, por exemplo, piu-piu, au-au, tic-toc, sei lá, tic-tac, e vários outros, né? Temos muitos, cocoricó, nós temos muitas onomatopeias que são utilizadas no idioma português, assim como em outras línguas. Se você é, por exemplo, uma pessoa que fala o espanhol, coloque para mim nos comentários, eu quero saber quais são as onomatopeias que você tem no seu idioma. Eu acho que toda fonte de conhecimento é muito bem-vinda, tá bom? E olha só, quando eu falo de onomatopeia na língua japonesa, eu já fiz, inclusive, um evento que foi chamado O Segredo para a Fluência, onde eu falo justamente da necessidade, da importância de se entender a presença constante das onomatopeias na linguagem do povo japonês. Porque eles utilizam as onomatopeias para expressarem uma infinidade de coisas, seja sentimento, textura, som, sei lá, tanta coisa, não é? É tanta coisa que eles utilizam que, às vezes, quando um estudante não entende que aquela onomatopeia presente, né, aquela figura de linguagem presente naquela fala, né, ela é uma expressão, né, utilizada para se referir a algo, ele acredita que aquilo seja um vocabulário
né, como um substantivo, por exemplo. Não que não seja, nós podemos utilizar a onomatopeia como um substantivo, inclusive como adjetivo, não é? Mas a ideia aqui é que você entenda a presença dela dentro da língua e consiga identificá-la na linguagem, tá? E aí você verá que o japonês ele utiliza muito em vários contextos, e eu acredito até que mais do que em outros idiomas. Porque às vezes a gente não consegue nem mesmo encontrar um vocabulário, até mesmo japonês, tá? Não consegue encontrar um vocabulário que possa substituir determinada onomatopeia, de tão enraizada que ela está na sua linguagem, e ele aprendeu a falar daquele jeito desde criança. Alguns alunos meus costumam dizer que achavam que as onomatopeias elas fossem uma linguagem infantil, e que na linguagem adulta já não se utilizava tanto. Muito pelo contrário, lê do engano. Assim como as crianças utilizam, os adultos continuam utilizando desde sempre, desde que eles aprenderam a se expressar daquela forma. É claro que ao passo que você vai adquirindo mais conhecimento, mais experiência de vida, você vai substituindo uma palavra ou outra, não é mesmo? Uma onomatopeia ou outra por vocabulários diferentes, que sejam sinônimos, e assim por diante, não é? Porém, é importante que você entenda que ter este conhecimento das onomatopeias irá lhe ajudar muito a adquirir a fluência que você tanto almeja no idioma, porque aí sim você conseguirá utilizá-las de forma correta, no momento correto, e não somente isso, compreender quando o japonês está utilizando de uma onomatopeia para falar determinada coisa para você, né, e entender aquilo pelo contexto, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Quando eu deixei aqui para vocês somente 5, tá? São centenas, são mais de, sei lá, de quantas onomatopeias? Acho que são mais de 2.000 onomatopeias que se utiliza diariamente na linguagem, tá? Falada no Japão. Esse fator, né, é muito importante para a gente compreender, por exemplo, que quando a gente tem as onomatopeias para expressar, inclusive, sentimentos, tipos de dores, por exemplo, elas são utilizadas, inclusive, em consultórios médicos para expressar aquilo que a gente está sentindo para o médico, a intensidade daquela dor, por exemplo, não é? Tudo é através de onomatopeias, a grande maioria através de onomatopeia, onde se estabelece essa comunicação, a gente consegue passar para o médico consegue entender com mais facilidade aquilo que a gente está sentindo. Então, elas são muito importantes, de fato, em vários âmbitos. Mas vamos lá. Eu deixei aqui para vocês 5, tá? São elas. Girigiri, girigiri. Eu deixei meio separado aqui em letras romanas para que você possa entender que existe ali, né, a repetição do som, vamos falar dessa forma, a repetição do fonema, né? Daquele som que nós temos aqui repetido. Girigiri, girigiri. E de forma geral, tá? As onomatopeias podem ser escritas tanto em katakana, que é o que eu fiz aqui, quanto em hiragana. Existem algumas onomatopeias que a preferência para se escrever mais em hiragana do que katakana, como boti-boti, por exemplo, acredito que seja, boion-boion, por exemplo, acredito que seja. Quer dizer, são várias, tá? Não vou ficar aqui mencionando, porque são muitas, e aí a gente se perde e eu vou longe. Mas não significa que elas não possam ser escritas também em katakana, e vice-versa, tá? Eu prefiro utilizar o katakana, tendo as onomatopeias como uma figura de linguagem dentro da língua, tá? E assim como nós temos, por exemplo, as linguagens que são de origem estrangeira, o gairaigo, né? Que é o nosso estrangeirismo, palavras que foram introduzidas na língua japonesa que são provenientes de outras línguas, de outros idiomas, que são escritas em katakana. Então, eu prefiro utilizá-las dessa forma, né? Para, até mesmo para distingui-las, né, para que o aluno tenha a facilidade de distinguir a presença de uma onomatopeia dentro de uma frase, quando eu utilizo exemplos, por exemplo, com estruturas gramaticais. Então, fica mais fácil até mesmo para visualizar, entender que aquele vocabulário em questão, ele se trata de uma onomatopeia, de uma figura de linguagem dentro daquele contexto. Perfeito até aqui? Espero que sim. Então, vamos lá. Girigiri significa o quê? Algo que está por um tris. Tá? Eu posso falar, por exemplo, que o kane ga girigiri desu.
O kane ga girigiri desu. Ou seja, o dinheiro está por um triz. Falta, tipo assim, vai dar na risca. Eu vou conseguir comprar isso aqui, mas o kane wa, o kane ga girigiri desu. Eu posso utilizar tanto kane, né, como o kane é um prefixo honorífico. Eu posso utilizar tanto a partícula wa quanto a partícula ga. Por isso que às vezes eu falo de formas diferentes, tá? Como eu falei agora, kane wa poderia ser dito dessa forma, tá bom? Mas enfim, isso são outras aulas que eu posso dar para vocês. Mas enfim, do prefixo honorífico presente em vocabulários, do uso da partícula ga ou a para determinada circunstância, enfim. Vamos utilizar o ga, tá? Tendo esta concepção de que as onomatopeias podem ser utilizadas como adjetivos. E os adjetivos dentro da língua, os keiyoshi, tá? Eles são utilizados com a partícula ga. Tá bom? Então vamos lá. O kane ga girigiri desu, você já entendeu. Mas eu posso falar de kan ga girigiri desu. A hora tá por um tris. Então, tipo assim, será que vai dar tempo de terminar isso dentro deste espaço de tempo que a gente tem para fazer esse serviço, ou para terminar de fazer isso, enfim, de kan ga girigiri desu. Eu posso utilizar, por exemplo, se eu estou por um tris para perder o trem, por exemplo. Também, tá? Girigiri manhaimashita. Cheguei, tipo, a tempo, mas girigiri, em cima da hora. Tá? Eu posso dizer que a carne do churrasco tá girigiri, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ela, tipo assim, não sei se vai dar pela quantidade de gente que veio. Acabou vindo aí uns penetra, não é? Os amigos trouxeram amigos, e aí não estava se esperando, e aí a carne está ali guiriguiri. Pode acontecer, por que não? Na cerveja está guiriguiri, tipo, não sei não, está ali apertado o negócio, não sei se vai dar, não. Então, essa é a ideia do guiriguiri, tá bom? Passar por um tris, de bater o carro, por exemplo, de raspar em algum lugar, por exemplo. Olha quanta coisa que dá para usar, né? Por isso é importante entendermos o contexto de onde, né, nós podemos utilizar, ou onde nós podemos utilizar, as onomatopeias em questão, tá? São muitos os contextos. Bora lá? Vou fazer mais uma. Betá, betá. Betá, betá é quando algo está grudento. Imagine assim uma fita adesiva colando em você e fazendo esse barulho, ó. Betá, 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 betá. Esse betá, betá é grudento, tá? Algo que meloso, tá? Que tem aquela coisa, aquela cola, assim, aquele ponto de mordência que a gente fala, né? Dentro quando a cola ela fica assim, pegando, né? Então ela fica betá, betá. Mas esta é uma onomatopeia que nós utilizamos, inclusive, para falar quando o nosso corpo está betá, betá, quando você, por exemplo, está besunta um creme, né? Um hidratante, ou um óleo bronzeador. Olha só, essa é uma textura betá-betá, tá meloso, né? Tá ali oleoso, enfim, e grudento. Quando está calor no Japão, por exemplo, nós suamos muito, porque o calor é abafado, não é? Inclusive, nós vamos usar aqui, ó, mushi-mushi. Vou até aproveitar e falar, mushi-mushi é quando está abafado, quando você sente que está numa sensação... Você sente a sensação de estar, em uma panela de cozer a vapor. Musu é o verbo cozer a vapor. Daí vem mushi-mushi, né? Que você tem essa sensação abafada, sufocante por conta desta sensação térmica com muita umidade no ar, né? Shikega oi, a gente fala, tem muita umidade, tá? Ou shido, por exemplo, né? Que tem a quantidade de umidade no ar, por exemplo. É tanta coisa que a gente poderia falar aqui, mas como eu disse, não vou abrir muito leque, senão a gente não sai daqui, tá bom? E aí daqui a pouco eu vou ver vocês colocando, chega, Jin Sensei, chega, tá bom, Jin Sensei. Mas enfim, vamos lá. Mushi-mushi é isso. Então, e quando você tem essa sensação nesse calor, né, que tem aqui muito grande, é uma ilha, né, rodeada por mares, normal que tenhamos essa sensação térmica,
você fica betá, betá também, porque fica grudento o corpo. Por quê? O corpo fica o quê? Úmido. E aí vem esta palavra dime, dime. Dime, dime, que é úmido. Que pode ser um chão, pode ser uma parede por conta da umidade, pode ser uma roupa por conta da umidade, pode ser porque você sua muito, fica molhado, né? E aquela roupa fica aquela sensação de úmida, tá? Se você não sabe, shimeru é um verbo que significa umedecer. Daí vem dime. Tudo, né? Não são todas as onomatopeias que a gente consegue trazer para você uma concepção dela, né? Da sua origem, né? Fazendo uma correlação a determinado verbo, por exemplo, da língua. Mas alguns sim, como por exemplo, musu, né? De cozer a vapor, shimeru, que é umedecer, e aí você tem mushi, dime. Então, no verão, no Japão, você vai ouvir muito, tá? Tsuyu no jiki mo sou desu, né? Quando nós temos a época das chuvas aqui, que gira ali em torno de junho, julho, né? Nós temos o que antecede ao verão, já está quente, aí chove, fica muito úmido tudo, e as paredes ficam úmidas, mofa, né? Tem aí kabi, mofo em tudo quanto é lugar, por conta desses três, não dos três, mas enfim, desses dois fatores mais especificamente dizendo, que fica mushi e dime. O betá é essa textura também de grudento, que a gente pode falar, no caso, né, de estarmos no sentido grudento, com a pele grudenta, por esses fatores todos juntos. E aí eu coloquei aqui o sará em contrapartida, né, para a gente ter algo que não tenha correlação com essas três que eu apresentei, que aqui é o inverso, né, é o antônimo disso, ou seja, sará é sequinho. Sabe, quando você, por exemplo, vamos lá, como é que eu posso dizer para vocês, gente? Sará. Pode ser uma textura de pele, tá? Que tá sequinha, não está úmida, não tá betá, não tá mushi, tá sará, tá sequinha. Essa seria mais... Não tem como falar de outra maneira, não é? Cabelo pode estar assim, né? Sará, né? Que tá soltinho, por exemplo. Né? Se bem que a palavra, por exemplo, soltinho, eu falo, você acaba pensando que o arroz soltinho, por exemplo, seria não. Arroz soltinho é pará. É igual o pará que a gente usa para quando está chovendo assim, gotinhas, né? Está chuviscando. É outra onomatopeia, aí nós vamos longe. Mas só para você entender que sará seria essa textura sequinha. Tá bom? Contrário, né, o antônimo das outras apresentadas para você neste momento. Olha só quanto, né, que nós temos. A pele de um bebê, por exemplo, que toma banhozinho, tá sequinho, você passou um talquinho nele, ficou sará a pelezinha dele. Olha só, acho que deu para visualizar bem isso agora, neste momento, com este exemplo dado, não é mesmo? Bom, espero que você tenha gostado dessas 5 onomatopeias. Como eu disse, é muita onomatopeia no idioma, e é importantíssimo que você entenda desde já, se é a primeira vez que você está ouvindo, que nós temos classificações para essas onomatopeias, que são onomatopeias que representam som, são onomatopeias que representam estado, por exemplo, de algo, são onomatopeias que representam sentimentos, né, que estão ligadas à questão psicológica, onomatopeias que representam som emitido por animais, por exemplo. Então, elas têm classificações distintas, mas nós não vamos falar sobre isso agora, tá? Porque senão nós iríamos muito longe falando sobre isso. O que eu quero que você entenda neste momento é que, de forma geral, tá? Apesar de termos aí 5 classificações diferentes, até outras, se formos estudar mais, para as onomatopeias da língua japonesa, nós utilizamos 2 classificações, que é o Gyongo, né? Tudo aquilo que são onomatopeias que representam som, seja ela de máquina ou de animal ou de gente, por exemplo, e as Gitaigo, que representam estado, por exemplo, de forma geral, tá? Nós temos, como eu disse, outras, não vou mencionar aqui, porque a ideia não é essa, mas quem sabe um dia você tem a oportunidade de assistir uma aula minha explicando mais sobre essas classificações e a origem das onomatopeias dentro da língua, por exemplo, tá bom? Mas espero que você tenha gostado de verdade, porque eu adoro as onomatopeias, eu acho de fato que um aluno que busca fluência na língua precisa de ter este conhecimento
para que realmente os seus estudos sejam eficazes e você consiga alcançar uma linguagem que esteja mais próxima do nativo para se comunicar, porque os japoneses utilizam muito. E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a onomatopeia que você mais usa no seu dia a dia, se é o caso, tá? Você usa alguma onomatopeia específica, inclusive dentro do seu próprio trabalho a gente tem, não é mesmo? Alguma onomatopeia específica que utiliza para aquele, por exemplo, a máquina está fazendo gatá-gatá, está fazendo aquele barulho, né? Fica batendo ali dentro, sei lá. Tanta coisa pode ter. E eu quero muito que você coloque aqui para acrescentar, deixar mais rico ainda este vídeo, com mais informação para as pessoas poderem ver, buscar o significado, né, se sentirem curiosas em relação àquele uso. É legal que você coloque a situação em que você usa, né, de que forma você utiliza aquele contexto, para que fique contextualizada a sua onomatopeia. Sempre que a gente tem um novo vocabulário, que a gente estuda um novo vocabulário, é muito legal colocarmos em um contexto, porque desta forma o nosso cérebro ele consegue entender aquilo porque tem significância para ele, né? Faz sentido para ele. E é mais fácil da gente entender o seu uso e decorar, ou seja, memorizar aquela informação para que a gente possa utilizar aí a longo prazo, colocando ela aqui na nossa memória, né? De longo prazo no nosso córtex frontal. Mas enfim, estou eu aqui falando sobre outra aula, sobre outras coisas, e vamos parando por aqui, tá bom? É isso, curte e compartilha, porque eu quero muito que você me ajude a levar este conteúdo para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Já, né?